bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem, eu tô muito bem também. E a gente vai começar mais um conteúdo na nossa famigerada aula de inglês. Ok. Então, gente, seguinte, aula de hoje, conteúdo novo. Porém, conteúdo novo desse ano, não é um conteúdo novo para vocês no geral, ok? Por que não? Porque a gente vai voltar a falar de um conteúdo que a gente já deu início no ano passado. O livro, ele faz isso, gente, ele vai migrando de um conteúdo para o outro, ele vai trabalhando com volta, aprofunda, e é normal, tá? Então é normal que a gente veja, às vezes, o mesmo conteúdo em mais de um ano, porque eles vão vindo mais aprofundados e um pouquinho diferentes, tá bom? E agora a gente vai voltar e vai falar do Simple Present, All the Verbs de novo. Como assim Simple Present, All the Verbs? Só para lembrar vocês e contextualizá-los que no inglês, quando a gente aprende o verbo to be, sabe o verbo to be? Que todo mundo fala, porque o verbo to be tá no ano, a gente aprende inglês. Mentira que a gente não vai ver o verbo to be esse ano. Mas o caso é que a gente aprende o verbo to be na primeira vez lá no 6º ano, e depois ele volta nos outros anos, mas às vezes como auxiliar de um novo tempo verbal, como parte de uma estrutura de outra gramática e por aí vai. Então, por isso a gente tem a impressão o tempo inteiro de que tá vendo o verbo to be. E o Simple Present, ele é dividido em duas partes. Quais partes? O Simple Present do verbo be, que é o verbo to be, e o Simple Present of all the verbs, de todos os outros verbos em inglês. Ou seja, eu tenho a diferenciação de dois verbos em inglês, do verbo be e do resto, beleza? Do verbo be a gente já viu ano passado, a gente vai ver agora do resto todo, ok? Ok. Então, vamos lá. A gente vai devagarzinho com andor, porque temos alunos que, de repente, não lembram do conteúdo do ano passado. Para quem não lembrar, a gente vai reforçar. Para quem não aprendeu, vai aprender agora. Então, sentem-se aí bem confortáveis ou deitem, né? Porque eu sei que tem aí uns folgados que estão deitados. Mas prestem bem atenção e tomem nota caso necessário, ok? Galera, o Simple Present, então, que é presente simples, né? Ele é a mesma coisa que o presente em português? Não, ele não é a mesma coisa. Dificilmente a gente vai lidar com um tempo verbal em inglês que vai ser igual em português. Acontece? Acontece. Com frequência? Não. E nesse caso aqui, o nosso Simple Present, ele não é exatamente igual ao nosso presente em português, beleza? Então aqui a gente tem que ver com os olhos do inglês, não do português. Para que vai servir o nosso Simple Present? Para que a gente vai usar? Então eu tenho ali 3 tópicos: hábitos, rotinas e coisas que acontecem, tá? Hábito e rotina. São a mesma coisa? Não, mas são parecidas. Tem coisas que a gente tem hábito de fazer, mas não são parte da nossa rotina. E tem coisas que são rotineiras, que normalmente são hábitos, né? Para ser hábito, não precisa ser rotina, mas para ser rotina, normalmente é hábito. O que é um hábito? Vamos supor que eu tenho um hábito de ler. Eu leio muito, eu gosto de ler. Isso quer dizer que é rotina na minha vida, que eu leio todos os dias? Não, eu leio quando eu quero. É um hábito que eu tenho por ser uma coisa que eu gosto de fazer. Mas isso não quer dizer que eu seja obrigada a fazer todo dia. Isso não é parte da minha rotina. Ou é, às vezes pode ser, mas não é obrigado. Agora, o que é algo que é rotineiro para mim? É, por exemplo, escovar os dentes. Eu escovo os dentes todos os dias. Eu espero que vocês também, honestamente, né, para não virar boca de bueiro. Então, é parte da minha rotina. Por exemplo, eu escovar os dentes. Justamente por ser parte da minha rotina, acaba virando um hábito, porque é uma coisa que eu faço, sim, todos os dias. Agora, ler é um hábito meu, mas ele pode não ser parte da minha rotina, porque eu posso ler só quando dá tempo, eu posso ler quando eu tô com vontade, quando eu não tô com vontade eu não leio, e por aí vai, beleza? Então, o Simple Present, ele vai ser usado para falar dessas coisas, tipo, eu leio muitos livros, eu escovo os dentes, nós vamos para a escola de carro, eu viajo todos os anos, tá? Vai ser usado para falar desse tipo de frase. Coisas que acontecem. Ai, mas não é tudo que acontece? Sim, são tudo que acontece. Todas as coisas, elas de fato acontecem. Mas, aqui, o nosso foco, cadê meu mouse? É nessa palavrinha mágica aqui, ó. Acontecem. Gente, no inglês, esse verbo acontecer, ele é mágico, porque ele ajuda a estabilizar a gente exatamente onde a gente tem que estar. Por exemplo, no Simple Present, as coisas acontecem. No Present Continuous, por exemplo, as coisas estão acontecendo. No
past simple ou no simple past as coisas aconteceram. No past continuous as coisas estavam acontecendo. Entendem como ele estabelece a gente onde a gente tem que estar? Então, quando eu falo de coisas que acontecem, eu não vou falar de coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, que já aconteceram, que podem estar acontecendo. Não, são só coisas que acontecem. E justamente por apenas ser coisas que acontecem, eu tô falando aqui da coisa em geral, da ação. Tanto faz quando ela acontece, porque quando acontece entra nisso aqui, ó, hábito e rotina. Então não me interessa quando se faz, com quem se faz, de que jeito se faz, em que lugar se faz. A gente se importa apenas com o fato de que essa coisa acontece. Por exemplo, quando eu falo assim pra vocês, galera, eu escovo os dentes. Eu escovo os dentes, tudo bem. Não, eu escovo os dentes a gente já usou, né? Vamos usar outro. Aqui, eu tomo banho. Eu tomo banho. Isso é uma coisa que acontece na minha vida? Eu tomo banho? Sim. Vocês sabem quando que eu tomo banho? De que jeito que eu tomo banho? Em que lugar que eu tomo banho? Vocês não sabem, não interessa. Porque o fato aqui é a ação. Que ação? Que eu tomo banho. Isso é um hábito meu ou é uma rotina minha. É uma coisa que acontece na minha vida. Mas não interessa em que momento, com que frequência, de que jeito, em que lugar. Não é relevante, entende? São só simplesmente coisas que acontecem. Chove, eu assisto série, nós conversamos, eles assistem aula, a gente se encontra. Não interessa quando, com quem, de que jeito, em que lugar, só interessa que acontece no presente, ok? Ok. Quais são os auxiliares do Simple Present? São dois, o do e o does. Ai, meu Deus, cadê os que quanto que usa outro? Vamos ver ali pra frente, tudo bem? E o Simple Present com relação aos seus verbos, as formas de verbos que nós vamos utilizar, vai depender dos sujeitos. Então, eu tenho aqui auxiliar do e does, e os verbos não vão ser os mesmos para cada sujeito, como vocês estão vendo aí embaixo. Então, eu tenho aqui os verbos na terceira pessoa, que é o he, o she. Aí eu tenho um nome que eu já vou explicar. E aqui eu tenho I, you, we, they, que são pronomes. Eu falei verbos aqui, né? Não são verbos, são pronomes na primeira e na segunda pessoa, tá? Então, gente, eu tenho aqui com o I, o you, o we e o they. Lembrando que I sou eu, you você, we nós e they são eles e elas. Eu vou usar verbo base, verbo comum, sem alteração, sem sufixo, sem prefixo, sem ing, sem nada, nada, nada. É o verbo comum, tipo go, stay, drink, listen, play. Verbos normais, comuns, ok? Aqui, na terceira pessoa, esses meus verbos, eles vão sofrer uma alteração. Que alteração que os meus verbos vão sofrer? Eles vão ter verbos terminados em S, ou ES, ou IES. Eu vou explicar quando usa um, quando usa outro mais pra frente. Não se preocupem. Agora, qual que é essa diferença de he, she, it e um nome? É bom sempre colocar também por precaução esse um nome para vocês não entrarem em conflito na hora de fazer alguma atividade. Lembrando que o he significa ele, a she significa ela, o it a gente usa para falar de animais e objetos, e esse um nome seria de fato um nome: Carla, Eduardo, João, Abigail, Cassandra, seja lá que nome que for, mas é um único nome. E se for, cadê meu mouse? E se for um único nome, vai cair na she ou vai cair no he. Então, só por precaução, se eu estiver usando he, o verbo do lado vai terminar em S, ES ou IES. Se eu estiver usando she, o verbo do lado vai terminar em S, ES ou IES. E se eu estiver usando um nome, o verbo do lado vai terminar em S, ES ou IES. Isso tudo na afirmativa e só. Não entendi, prof. Eu vou explicar com mais profundidade a partir das próximas aulas, ok? O que a gente precisa saber de hoje, então, é que o Simple Present aqui vai ser de todos os verbos e não do verbo be. Ele é usado para falar de hábitos,
rotinas, coisas que acontecem na nossa vida, não interessa quando, com quem, de que jeito, aonde, que lugar, não interessa, simplesmente interessa o que acontece. O Simple Present tem 2 auxiliares, que são o do e o does, e o tipo de verbo que eu vou usar vai ser o base, para quando eu estiver usando frases com I, you, we and they, e vai ser o verbo com essas terminações ali, quando for he, she, it, ou apenas um nome. Ok? Galera, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, daqui a pouco tem chat. Eu vejo vocês daqui a pouquinho. Um beijo e tchau!